Vamos lá. Mateus, capítulo 7. Hoje nós pegaremos do verso 6 ao verso 12. Mateus 7, do verso 6 ao 12. Estamos no capítulo 7 de Mateus. Essa é a segunda parte, de Mateus 7. Relembrando, o propósito desse estudo, continuar mostrando o que Yeshua verdadeiramente ensinou naquele sermão e deixar claro que tudo o que ele falou tinha como base as Escrituras Sagradas, o Taná. Vimos nos estudos anteriores o início do Sermão do Monte, desde o capítulo 5. Nosso último encontro, nós iniciamos o capítulo 7, lemos e comentamos do verso 1 ao verso 5. Podemos ver o verdadeiro ensino e o que realmente significa o não julguem, para que não sejam julgados. Hoje continuaremos a estudar os ensinos dados pelo mestre naquela ocasião, seguindo do capítulo 7 aí, e ver mais revelações através dos ensinamentos da Torá que o mestre trouxe naquele momento. Vamos lá. Vamos ler. Fazer como a gente sempre faz a leitura, depois a gente inicia aí comentando. A partir do verso 6 diz assim: Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Se vocês o fizerem, eles as pisarão, e então voltarão e atacarão vocês. Peçam continuamente e lhes será dado. Continuem procurando e vocês acharão. Continuem batendo e a porta lhes será aberta, pois quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate, a porta será aberta. Há alguém aqui que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, continuará dando bons presentes a quem lhe pedir. Verso 12. Sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados, pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. Estamos confirmando, através desses estudos, que o conteúdo desse famoso Sermão do Monte é mais que belas palavras, já venho repetindo isso, mais que belas palavras de virtude. Ela é, na realidade, uma mensagem profética contextualizada com o Taná e com o cotidiano dos ouvintes. Conforme venho falando, não podemos olhar para as palavras do mestre Yeshua meramente no contexto literal, pois elas eram também proféticas. A orientação de Yeshua nesses ensinos é para que os discípulos assumam a cidadania, deste reino, mas já a partir de agora da nossa vida, compreendendo que essa cidadania traz um relacionamento real com o Eterno, ao ponto dele ser nosso Pai, como é mencionado aí no texto. Assim, vejamos agora parte a parte desses ensinos do mestre Yeshua. Então, primeiro ponto: não deem o que é sagrado aos cães e nem atirem pérolas aos porcos. E o texto diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Se vocês o fizerem, eles as pisarão e então voltarão e atacarão vocês. No nosso último encontro, percebemos que o sentido, no ensino de Yeshua sobre o não julgueis, não é o de proibir qualquer julgamento, certo? Mas o de fazê-lo com o devido critério. O critério é ter vida justa, ter vida de justiça, ou seja, obediência aos mandamentos do Eterno. O que Yeshua estava proibindo, então, era a falta de exemplo e de justiça, a mera crítica que é capaz de prejudicar um julgamento. E agora, nesse verso 6, vemos Yeshua falando sobre
o que é sagrado, né? Ele fala, não deem o que é sagrado aos cães. Que isso não pode ser dado aos cães, o que é sagrado. O que significa, então, a palavra sagrado? A gente poder raciocinar sobre isso, sobre o que Yeshua está falando, a gente precisa compreender o que é sagrado. Essa palavra é relativa ao eterno, ao que diz respeito ao eterno, né? O que é santo. Ela pode dizer também respeito a religiosidade, a religiões, a divindades, tá? Dependendo do contexto. Mas dentro do sentido das escrituras, ela vai dar entendimento, apontamento para o eterno, tá? Para aquilo que é do eterno. E aí, aquilo que é santo. Então, santo significa o quê? O que significa santo? Santo significa puro. Mais do que isso. Santo significa separado. Santo significa separado. Em toda a Torá, o Eterno diz para as pessoas serem santas, serem separadas, pois ele é santo. Certo? Então vamos ver alguns versos. Primeiro verso, Levítico 20, verso 26. O Eterno fala para Moshe, ó: vocês serão santos para mim, porque eu, o Eterno, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Levítico 20, 26. Certo? Então ele fala, vocês serão santos para mim, porque eu, o Eterno, sou santo. Então sou separado, sejam vocês separados, né? Levítico 19, 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, sobre o que Yeshua está querendo dizer, ao falar para não dar o que é sagrado aos cães, o que ele quer dizer então? Não dar o que é sagrado, não dar o que é separado aos cães. Ele está, na verdade, continuando o ensino do bloco anterior. Esse primeiro bloco nós estudamos semana passada. Como assim? No bloco anterior nós vimos falando a respeito do não julguem. Nós falamos que o verdadeiro julgamento, ela é o quê? Uma instrução e não uma condenação. Tem que haver um motivo para ele estar falando dessa forma, certo? Vamos lá. Ele está, na verdade, continuando o ensino do bloco anterior que vimos na semana passada. Eles, né, os Talmidim, não deveriam entregar o que é sagrado aos cães. Entenda que, quando ele fala em cães, está se apontando para os gentios pagãos. Ora, tem contexto bíblico para isso? Claro que tem. Basta olhar para toda a Bíblia para compreender isso. Então vejamos alguns versos, tá? Salmo 22, 20. Fala o seguinte: livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. O salmista estava sofrendo o ataque de uma matilha de cães? Ou ele estava sofrendo o ataque de um exército inimigo? Isso aqui é Davi. E o Salmo 22 é um salmo messiânico, profético. Então olha o contexto para onde nós estamos indo. Olha o contexto, certo? Então, isso aqui é como se salmista Davi falando isso aqui: livra-me da espada, livra minha alma, livra minha vida do ataque dos cães. Quem são os cães que está manuseando, que está atacando a vida de quem está falando? O salmista Davi está falando como se fosse Yeshua dizendo. É a vida de Yeshua nesse salmo aqui. Esse salmo é aquele que começa: Deus meu, por que me abandonaste? O salmista aqui está recebendo um ataque de uma matilha de cães? Não, são os gentios que o está atacando. É um exército inimigo que o está atacando. E se você for olhar profeticamente para a vida de Yeshua, quem está atacando ele, quem está colocando as mãos dele, tirando a vida dele, são os romanos. Então você está vendo que está apontando para gentios, pagãos, certo? Vamos lá, Salmo 22, 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Salmo 22, 16. Mesma coisa, não são cachorros, não são cães que estão ali fazendo isso com o salmista. Salmo 59, 6.
eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Novamente está se falando de um exército inimigo, de um povo pagão, certo? E aí Mateus 15, 26. Isso que eu deixei por último. E respondeu Yeshua: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É a passagem do encontro dele com a mulher cananeia. Cananeia, descendente de Cão, filho de Noa. Por isso, cachorrinhos. Então nós estamos vendo que o apontamento é para gentios, é para pagãos. Esses versos mostram uma comparação entre Cão e o pagão ímpio, que não serve ao Eterno. E com isso, entendemos que Yeshua estava dizendo que o julgamento ou a instrução, orientação, considerados então sagrados, não deveriam ser dados aos cães, aos gentios ímpios. Ora, então, a gente faz o quê? O que Yeshua está querendo dizer então? Não pode pregar para o ímpio? É isso mesmo que ele está falando. Não pode pregar para ímpio. Porque você não pode pregar para quem não quer ouvir. Se ele é ímpio, ele está vivendo do jeito que ele quer. Existe a diferença entre ímpio e pecador. Já falamos aqui. Se ele é ímpio, ele não tem a Torá, não tem os mandamentos do Eterno como parâmetro para a sua vida. E se não são parâmetros para a vida dele, ele não vai te ouvir. E aí você vai efetuar um julgamento, uma instrução, uma orientação, e ele não vai aceitar. E aí a gente volta lá no início do capítulo 7 de novo, quando ele vai falar lá a respeito da forma de se aplicar. Quando ele vai falar sobre a pessoa não querer ouvir. Então você vê que as coisas estão ligadas. Então o que quer dizer? Isso quer dizer que o julgamento mencionado deveria ser dado a quem pode se corrigir, a quem está no pecado, e não a um ímpio, um gentio pagão que está na iniquidade sem desejar se corrigir. Você deve se lembrar que pecado é transgressão da Torá. 1 João 3, 4. Certo? Ou seja, pecador é aquele que, tendo a Torá sobre si, como autoridade, acaba transgredindo-a. Ou seja, ele reconhece o Eterno, reconhece a Torá, mas ele acaba pecando. Então este é um pecador. Agora, impiedade é a prática daquele que vive sem aceitar a Torá como sua instrução. Essa palavra vem do grego anomos, né? Ímpio vem do grego anomos. Anomos tem um prefixo a, que significa contra, e nomos, que é o radical da palavra grega, que significa lei, Torá. E aí por isso o seu significado é contra a Torá ou contra a lei. Então o cara que é iníquo, ele não tem Deus, ele não tem a Torá. Ele não é pecador, ele é iníquo, ele é contra a lei de Deus, ele é contra a Torá. Então é diferente, certo? Então o que Yeshua está falando aqui, quando ele fala para não dar o que é sagrado aos cães, é não dar a instrução da Torá que é sagrada para uma pessoa que é iníqua, para uma pessoa que não quer aprender, para uma pessoa que não quer aceitar, porque ela despreza. Por isso que ele fala que vai pisar no que é sagrado. E é o que acontece. E aí ele vai incluir, né, para abrir mais o entendimento, ele vai falar sobre a questão dos porcos. E aí repare que Yeshua complementa a sentença com outra metáfora para gentios pagãos, né? Ele diz: nem atirem suas pérolas aos porcos, certo? Os porcos são animais impuros, apesar de ter uma das características de um animal puro. Qual é a característica do animal puro que o porco tem? Tem casco fendido. Só que o porco, apesar de ter casco fendido, não rumina. E isso faz dele um animal impuro. Então ele tem a aparência, olha só, a aparência de santo, mas não é santo, é pagão, é impuro, é imundo. Então, por isso, né, Yeshua faz essa comparação aí aos gentios pagãos. Ou seja, aquele que diz seguir a Deus, mas não aceita sua disciplina, sua Torá. Yeshua usa o mesmo entendimento do cão. Por isso que as frases estão juntas, porque a compreensão é a mesma.
Yeshua dá 2 exemplos de um mesmo assunto. Por isso que ele complementa. Se vocês fizerem isso, eles, tanto o cão quanto o porco, pisarão e voltarão contra vocês e os atacarão. E é o que acontece. Então, a diferença do ímpio e o pecador é essa. O ímpio não reconhece a Torá como a autoridade da vida dele. Ele é contra a Torá. É contra as escrituras. O pecador não. A Torá é a autoridade da vida dele. Ele reconhece Deus, mas ele transgride. Então, no fundo, conforme já dissemos, o ensino de Yeshua estava indicando a que se faça o julgamento com critério a pessoas que aceitem a Torá e não a pessoas que não aceitam, pois são como cães ou gentios pagãos incircuncisos de coração. Então, quando você lê o texto aqui, não deem o que é sagrado aos ímpios, né? Porque senão eles vão pisar naquilo que você está dando e vão te perseguir, fica mais claro. Quando você lê o entendimento aqui, fica mais claro, né? Então vamos lá. E aí vem o verso 7, né? Peçam e lhes será dado. Na verdade o texto diz assim: peçam continuamente e lhes será dado. Continuem procurando e vocês acharão. Continuem batendo e a porta lhes será aberta. Pois quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta será aberta. Há alguém aqui que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu continuará dando bons presentes a quem lhes pedir. Mateus 7, do 7 ao 11. Aí você procura em livros e tal, os comentários sobre isso aqui, você encontra pérolas, você encontra um monte de coisa, mas distante do contexto que você está vendo que é a verdade. E fala um monte de filosofia, um monte de coisas bonitas, porque JC está falando isso, por causa daquilo, e aí contraria o que eles vão ensinar, contraria o que a própria palavra fala. Tem vezes que contrariam até o que a própria Torá fala. Eu estava lendo um comentário lá, comentário histórico e cultural, comentário crítico histórico e cultural. Eu estava lendo referência a isso aqui e eu fiquei abismado com a coisa que o cara estava falando lá. Indo totalmente contra ao que a própria Bíblia fala. Mas é a ideia filosófica, né? É o texto bonitinho. É o texto, como eu falei no início aqui, né? As belas palavras. Como se Yeshua estivesse dando ali um ensinamento belo social, né? Eu comentando com um colega no trabalho essa semana, ele falou, mas não é também? Eu falei, dentro do literal você pode até pensar isso, mas o problema é que ali não é só literal. Não é só literal. Ele está dando ensinamento para pessoas que estão procurando o reino, pessoas que querem ser súditas de um reino. Ele não está dando um ensinamento filosófico ali. Ali não é como nós temos hoje, uma palestra emotiva, onde o cara vai lá, chega dançando e fala algumas coisas bonitas. Eu já assisti uma palestra dessa. Cara, eu tenho o livro dele lá em casa, o cara bam. Uma palestra para falar sobre administração. O cara chegou lá, dançou e tal, falou umas coisas bonitas e tal, não sei o que, umas filosofias e tal. Você fala, caramba, o cara sabe pra caramba. E aí, vai lá, fala, dá a palestra dele, vende o peixe dele e ganha o dinheiro dele. Mas não era isso que Yeshua estava fazendo lá. Yeshua estava falando de vida. E não é vida de hoje. Ele estava falando de vida futura. Até que ele fala, o reino de Deus será. O reino de Deus é igual a. O reino de Deus é comparado a. Não é falar as parábolas. É sempre assim. Então vamos lá. Yeshua, nesse trecho do seu ensino, retoma o assunto da intimidade com Deus, da oração sem que ninguém precise ver, das coisas que são feitas por amor a Ele e não para aparecer, conforme vimos nos estudos anteriores. Olha o que ele fala, peçam continuamente e lhes será dado. E aqui tem coisas importantes, porque são caixas diferentes, tá? Peçam continuamente será dado. Continuem procurando e vocês acharão. Continuem batendo e a porta será aberta. Isso aqui é importante. Profeticamente, e a porta será aberta é importante. Então, ele estava dizendo
que, vivendo da forma como ele estava ensinando, bastava que, ao entrar no quarto para orar, que continuassem pedindo e seria concedido. Mas pedir o quê? O que é para pedir? Pedir bens materiais? Pedir saúde? Será que é isso que Yeshua está falando aqui? Pedir, dar-se-vos-á. É isso que ele está falando aqui? Podemos entender que esse não é o caso, uma vez que bens materiais e saúde fazem parte de um pacote. Qual o pacote? O pacote das consequências da bênção da obediência. Se você obedece, Deuteronômio 28, se você obedece, todas aquelas bênçãos te seguirão, te acompanharão. Saúde, sua casa vai bem, seus animais vão produzir, sua terra vai produzir, tudo vai funcionar. Então, pedir bênção material, pedir bens materiais e pedir saúde é chover no molhado para quem cumpre Torá. Não quer dizer que eu não fique doente. Não quer dizer que eu não fique doente. A doença é uma consequência do mundo físico, da vida física. Quer dizer que eu não vou viver doente. Então, o que Yeshua está falando? Podemos entender que esse, então, não é o caso. Não está pedindo bens materiais e nem saúde. Então, do que ele está falando? Yeshua está falando de algo mais. Ele está falando de sabedoria. Ele está falando de entendimento. Ele está falando de pertencimento ou de enxerto. É importante destacar que Yeshua disse que veio principalmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Preste atenção nisso. Tá? Muitos dos que ouviam ali aquele sermão eram pessoas da Galileia, uma região de gentios, onde habitavam muitos israelitas da diáspora. Aqueles israelitas que estavam vivendo na diáspora estavam separados, afastados dos judeus tradicionais. Nem sempre eles conseguiam ter um fariseu para ensinar para eles a Torá. E o fariseu, ainda assim, quando ia lá ensinar, ensinava muitas halahot. Então, seu ensino estava dizendo que os que queriam pertencer ao reino vivessem como parte desse reino, como nós já vimos falando. E em suas orações continuassem pedindo sabedoria para ser sal da terra e luz do mundo. Assuntos já ensinados por ele nesse sermão, certo? E isso seria dado. Ele estava dizendo que as suas orações procurassem entendimento para compreender as verdades do reino. E se eles procurassem, eles achariam. Então veja, pedir que eles continuassem pedindo sabedoria, né? Que eles procurassem entendimento para compreender as verdades do reino, e eles achariam. E também estava ensinando que eles clamassem para que a porta do pertencimento ou do enxerto, né, fosse aberta, para que eles pudessem entrar no reino, fazer parte do povo santo, retornar à casa do Pai de onde eles não estavam mais pertencendo. E o texto diz: e a porta seria aberta. E aí, não é à toa que Yeshua fala para alguém: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. João 10, verso 9. João 10 está falando do ladrão. João 10 está falando de Yeshua dizendo que ele é o pastor verdadeiro. Diz que ele é a porta, né? Tem gente que confunde João 10, 10 quando fala que é o diabo. Não. Quem é que vem para roubar, matar e destruir? O diabo. Não é o diabo. É o ladrão. É o ladrão. E Yeshua está falando aqui, certo? Então, do que está sendo falado, né? O talmidim que segue o padrão da Torá, ele pertence ao povo e viverá no reino. E o mestre dá um exemplo, mostrando que mesmo os homens sendo maus, olha o que ele fala. Há alguém aqui que se seu filho pedir pão, ele dará uma pedra? Ou se pedir peixe, dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, Yeshua dá esse exemplo agora. Se vocês, sendo homens maus, né, sendo maus, ou seja,
O que quer dizer esse maus que Yeshua está dizendo aqui? Né? Isso quer dizer pessoas que são cheias de erros, pessoas que têm pecado, que têm transgressões. Tá? Yeshua mostra que mesmo com maldade, a maldade do homem, mesmo o homem não sendo perfeito como o Eterno é, quando ele busca a verdade, ele encontra e ele pode mudar. Mesmo o homem sendo mau, ele pode dar coisas boas para o Filho. Quanto mais o Eterno, que é totalmente perfeito, totalmente bom. E aí nós encontramos algumas passagens que podem abrir a nossa mente. Mateus 7,11 diz assim: se vocês, né, que a gente está lendo aqui, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, continuará dando bons presentes a quem lhes pedir. Note que ele fala, o Pai de vocês. O Eterno não é Pai de todos os homens, todo ser humano. O sistema religioso afirma isso, né? Mas a verdade é que pela Escritura, ele é Pai daquele que obedece e segue aos seus mandamentos. Ele não é pai da humanidade. Ele criou a humanidade. Mas ele não é pai de todo mundo. Ele não é pai de todos. Pai de todos é em outro lugar. É na DC. Lá no desenho da Liga da Justiça. Tem um personagem lá chamado Pai de Todos. O Eterno não é pai de todos. Então, o Eterno não é o pai de todos os homens, né? Conforme o sistema ensina. Ele é o pai daquele que obedece e segue os seus mandamentos. Então vamos ver alguns textos. Romanos 8,14. Olha o que Paulo fala. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, vamos mudar, vamos melhorar essa frase. Porque todos os que são guiados pelo mover de Deus, porque todos os que são guiados pelo poder de Deus, porque todos os que são guiados pela palavra de Deus, são filhos de Deus. Olha o que Paulo está falando. Romanos 8,14. Agora, Gálatas 3,26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé, a emuná, confiança no Messias Yeshua. Se você segue o exemplo do Messias Yeshua, você obedece a Torá. 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então olha, o mundo não é filho de Deus. João está falando isso. E olha que João é o discípulo do amor. 1 João 3,10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. João 3,10. Diabo você sabe o que é. Não estou falando aqui do chifrudo. Diabo é enganador, suplantador. Quem é aquele que quer te enganar? Quem é aquele que quer te suplantar? Aí te cerrará. Com esses versos, vimos que os apóstolos entendiam o conceito de filho de Deus e do Eterno como Pai. Ele é Pai daqueles que realmente seguem seus princípios estabelecidos na Torá. E Yeshua disse que o Pai continuaria dando bons presentes a quem lhe pedir. Perceba a confirmação de que os presentes dados a quem pedir não eram bens, saúde, pois esses, conforme já mencionamos, né, fazem parte das bênçãos. Mas esses presentes que Yeshua estava dizendo têm a ver com coisas que dizem respeito ao reino. Por isso, ele fala que o Pai continuaria dando, porque isso colabora com a vivência dentro do reino que está sendo estabelecido desde agora. Ou seja, a pessoa precisa ter conhecimento, a pessoa precisa ter entendimento, a pessoa precisa ter o pertencimento, ser enxertada no povo para poder pertencer ao rei. E aí Efésios capítulo 2 vai falar que antes as pessoas eram mortas em delitos e pecados, mas que agora, por causa do Messias Yeshua, elas antes que não eram povo, agora passam a ser povo por causa disso. Por quê? Porque foram enxertados no povo. E aí, por fim, no verso 12, Yeshua faz uma declaração que mostra tudo o que viemos dizendo antes acerca de viver segundo o que está escrito. Verso 12. Sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados, pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. Mateus 7,12. Aqui é como se ele estivesse começando a fechar o ensino. Ele vai falar algumas coisas aqui, a partir do verso 13, mas aqui ele está começando a fechar. Simplesmente aqui, Yeshua mostra que tudo que veio ensinando até este momento tem origem no Taná. O fato dele dizer que isso resume a Torá e os profetas não quer dizer, como muitos ensinam, que basta seguir esta única orientação, né?
Só você fazer o que você queria que fizesse com você, tá safo. Não é isso. Não quer dizer o que as pessoas dizem, que basta seguir esta única orientação de Yeshua para já estar cumprindo tudo. Ele está dizendo sim, para ter atenção em viver conforme todo esse ensino que ele deu. Pois, quando se vive de acordo com todo o ensino que ele está dando, ou seja, com a Torá, com os profetas, então está se vivendo de acordo com a Torá e com os profetas. Não é só seguir, basta amar o meu próximo e já tá bom. Basta eu agir com os outros como eu gostaria que agissem comigo que já tá bom. Não, isso é o início. Isso é a sua obrigação como servo de Deus. Mas e os outros mandamentos? Então, concluindo, nosso estudo, podemos perceber o real sentido das palavras de Yeshua aos talmidim naquele momento. Podemos ver como entender as Escrituras em seu contexto correto nos traz o verdadeiro aprendizado dos ensinos de Yeshua. Então, estude as Escrituras corretamente, afaste-se dos dogmas e entenderá corretamente os princípios bíblicos.